Isabel Mega volta aqui com a gente para que nós possamos falar. A gente começou essa toada de Banco Master, né, Bel? A gente fica aqui sempre com esse nosso trabalho aguerrido de separar os quadrados, né, para não misturar, mas ao mesmo tempo tendo o critério jornalístico de explicar para vocês onde estão as convergências dos assuntos. Nessa questão de Flávio Bolsonaro, a gente começou aqui com Pedro Moreira, ele falando sobre a Polícia Federal agora investigando se o dinheiro do patrocínio que veio de um banco com um rito com muitas suspeitas na Polícia Federal, se além de ter saído para o patrocínio esse dinheiro, se era um dinheiro sem problemas, se foi para Eduardo Bolsonaro. E aí temos as questões que após o vazamento do áudio, e que nós só ficamos sabendo, na verdade, sobre isso, porque vazou o áudio. O PL segue com a candidatura de Flávio Bolsonaro? Essa é a pergunta que eu te faço, Bel, porque desde então muitas dúvidas são, mas para lá, será que isso não vai dar um chabu em cima da campanha? Por enquanto, dia 2 ou 3 após o vazamento, é que seguem. Elisa, o que eu notei nas minhas conversas de ontem para hoje é que segue, mas segue com uma desconfiança dos próprios pares, das próprias lideranças dentro do Partido Liberal. E isso tem um peso, né? Porque quando você vai fazer o preparativo de uma campanha, a qualquer função que seja, mas principalmente pensando nesse cenário presidencial, a figura política chega com sua equipe e eles vão, querendo ou não, tirar toda a capivara daquela pessoa. Isso vai acontecer na direita, na esquerda, no centro. Por quê? Porque você precisa entender aquilo que você vai lidar para você preparar vacinas. Como isso não foi dito por Flávio Bolsonaro, isso acabou gerando uma crise, sim, de confiança. Então, eu observo nos aliados um tom meio de decepção, porque Flávio Bolsonaro omitiu isso da sua própria campanha, dos seus próprios pares. Apesar disso, o que as lideranças dentro do Partido Liberal estão propagando é o fato de que a candidatura dele está mantida. Eles tratam e usaram a palavra especulação para falar de qualquer outro tipo de plano que tenha aparecido no meio do caminho de quarta-feira até hoje, sexta-feira. Na quarta-feira, Elisa, quando o áudio foi divulgado na reportagem do The Intercept Brasil, as primeiras conversas que eu tive com bolsonaristas, eles já demonstravam estarem atordoados. E o nome Michele apareceu imediatamente, porque o desespero era tamanho, com o efeito bombástico daquilo, que eles já vinham levantando algumas hipóteses dentro do partido, como Michele, um nome reserva. Alguns falaram em Tarcísio, mas a gente precisa explicar o óbvio, né? Tarcísio não pode ser candidato mais. Eles perderam o time aí do Tarcísio, que continua governador, que está no seu projeto de reeleição ao Palácio dos Bandeirantes, não se desincompatibilizou, então Tarcísio não pode ser. Então, se eventualmente você tiver um agravamento dessa situação a ponto de ter um risco eleitoral muito grande e Flávio sair muito manchado dessa situação, aí um nome que é possível seria o nome de Michele. Mas, de novo, as lideranças tratam isso como especulação. E se a gente for pela lógica do familismo que opera no comando do Partido Liberal também, não faz muito sentido. Michele não lida bem com os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro não lidam bem com Michele. Então, realmente, não faz muito sentido. Mas nos níveis hierárquicos ali, quando a gente conversa com o Congresso, isso foi levantado. Mas agora, o que eles estão querendo é organizar o discurso para dizer que isso é especulação, para reforçar que o candidato à presidência da República é Flávio Bolsonaro. E olha como isso se linka com o fato que a gente abriu o live hoje, com essa operação contra o governador Cláudio Castro. Eu estava falando para vocês agora há pouco do que eu estou ouvindo sobre o nome, de novo, de Rogéria Bolsonaro, mãe de Flávio, para essa vaga ao Senado. Entre as teorias, aqui eu vou usar essa palavra mesmo, Elisa, teorias, tem gente que fala o seguinte, olha, pode ser que seja estratégico Flávio Bolsonaro não indicar esse segundo nome na composição ao Senado, porque hoje a vaga dele, ele é senador pelo PL do Rio de Janeiro. E aí, como ele poderia colocar a própria mãe, até o limite, né, da lei eleitoral, ele ainda teria essa possibilidade dele próprio ser o candidato.
mas isso é visto como uma teoria. Tem gente dentro do Partido Liberal que diz que isso não tem nada a ver, tem outras pessoas que começam a levantar esse tipo de especulação. Então, para ficar bem claro por aqui. Mas agora, depois que passou esse desespero inicial, o que eles estão tentando fazer é se reorganizar nesse discurso, é produzir cortes, botar Flávio para falar. Isso foi um pouco da linha estratégica que era levantada ainda ontem de manhã, de que eles não queriam um Flávio acuado, em silêncio, sem dar entrevistas. Então, por enquanto, é por essa linha que eles estão adotando e com o mote de o PT não levantou o Bolsomaster, então o bolsonarismo vai e levanta o PT Master. Tem peças publicitárias sobre isso para fazer as conexões de equivalência com o que pode vir ainda de desdobramentos sobre o caso Master para a esquerda. A gente viu que nas colocações de Flávio Bolsonaro, ele falou muito sobre o PT. O tempo todo ele levanta a tese do PT. Por quê? Porque ele quer empurrar um pouco algo que, querendo ou não, o PT tem dificuldade de tirar do imaginário da população, que é a conexão com questões de corrupção. Então, tudo tem estratégia nessas movimentações das últimas 48 horas do senador Flávio Bolsonaro. Tudo ainda sendo testado.